Uma das cenas mais chocantes e, sem dúvida, mais comentadas de It, Welcome to Derry é a terrível mutação nos olhos de Marge Truman. Hoje a gente vai decifrar o que torna essa cena tão perturbadora e, mais importante, o que ela revela sobre o mal que assombra essa cidade. Pois é, tudo começou de um jeito que a gente até conhece, com uma pegadinha de mau gosto no colégio. Sabe, um momento de maldade adolescente que, em qualquer outro lugar, talvez não passasse disso. Só que a gente está falando de Derry, e lá, o que é comum nunca fica comum por muito tempo. Aquela pegadinha se transforma num pesadelo de horror corporal, deixando uma marca profunda tanto nos personagens quanto em quem está assistindo. Então, fica a pergunta, né? O que é que conecta um simples momento de culpa de uma adolescente a um ataque monstruoso, totalmente sobrenatural? Para entender como o mal de Derry funciona, a gente precisa investigar essa conexão. Para começar, vamos mergulhar de cabeça nos eventos do episódio 4. Vamos destrinchar essa transformação grotesca da Marge passo a passo. Olha, a sequência é puro pânico. Começa com a Marge hesitando em confessar lá no banheiro. Aí, na frente do espelho, o horror se manifesta. Os olhos dela começam a inchar, a se distorcer e, de repente, a mutação fica grotesca. Os globos oculares saltam para fora, parecendo um tipo de crescimento parasita. O desespero toma conta. Ela sai correndo e gritando pelos corredores. E a cena chega no seu auge na oficina, onde ela tenta se mutilar com um cinzel e uma serra. É desesperador. E essa realidade tão visceral da cena veio de uma combinação impressionante de efeitos práticos e computação gráfica. A própria atriz, a Matilda Lawler, descreveu que usou próteses super complexas com fios saindo dos olhos dela para criar aquele efeito aterrorizante que a gente vê na tela. Mas para entender o ataque, a gente precisa entender o que causou ele. Vamos agora analisar a tal da pegadinha, a crueldade humana que, basicamente, preparou o terreno para o sobrenatural agir. O plano era bem simples e bem cruel. Humilhar a amiga Lily na frente de todo mundo. A Marge estava no meio da armação, mas, no último segundo, o remorso bate forte. Quando ela tenta confessar, ela se abre e fica num estado de vulnerabilidade emocional extrema. E é exatamente essa culpa, esse conflito interno, que vira o gatilho. Isso nos leva direto para a natureza do monstro de Derry. Afinal, como é que essa força maligna escolhe as vítimas? A série, de forma bem inteligente, nos dá uma metáfora biológica para explicar o método de ataque. Numa aula de ciências, a série joga ali o conceito de um parasita que invade um hospedeiro tipo um caracol e altera o comportamento dele para benefício próprio. Isso não é uma informação aleatória, de jeito nenhum. É a chave para a gente entender tudo o que acontece depois. A conexão é direta. Assim como o caracol é controlado pelo parasita, a Marge é controlada pelo mal de Derry. O comportamento dela é distorcido pela culpa e o corpo dela é transformado de um jeito pavoroso. Ela se torna literalmente a hospedeira humana de um mal que age como um parasita. Só que a cena vai muito além do horror físico. Existe um simbolismo muito forte ali, especialmente ligado à visão, que revela várias camadas de significado. Vamos pensar um pouco. Os olhos, eles representam o julgamento, a vulnerabilidade de ser observado. O espelho força a Marge a encarar, literalmente, a própria falha moral. A humilhação que ela planejou para Lily acaba se virando contra ela de forma violenta. E a ironia é de uma crueldade imensa. A insegurança que ela tinha sobre ter olhos de inseto se manifesta do jeito mais literal e horrível possível. Agora a gente chega no clímax da cena e na sua consequência mais devastadora. Como a percepção distorcida dos fatos acaba incriminando uma pessoa inocente. A gente precisa se perguntar o que os outros estudantes realmente viram quando entraram correndo na oficina. A perspectiva deles é o que muda tudo para Lily. Para esses outros alunos, a realidade é só um caos fragmentado. Primeiro, eles ouvem gritos de pavor. Eles arrombam a porta da oficina e a cena que encontram é horrível. A Marge, coberta de sangue, muito ferida. E bem ao lado dela, também ensanguentada, está a Lily. Sem ter a menor ideia do ataque sobrenatural, a evidência visual só aponta para uma conclusão. Por mais errada que seja, Lily é a agressora. A cena é construída de um jeito genial para enganar os personagens e incriminar a pessoa errada. E então, quais são as consequências de tudo isso? Vamos explorar o que acontece depois e a mensagem central que a série passa através das cicatrizes que Derry deixa nas pessoas. O impacto é imediato. Os papéis se invertem. Marge, a valentona, agora é a vítima assombrada. A Lily se torna uma pária.
acusada injustamente e completamente isolada. E na escola, o medo e a suspeita se espalham, mudando toda a dinâmica do grupo. E aqui está o ponto principal. A cena estabelece que o verdadeiro horror em Derry não é só o monstro. É a forma como ele corrompe as relações humanas, usando a vergonha, o medo e principalmente a culpa como suas armas. O terror, então, não é apenas a criatura. É o mal-estar da comunidade, a acusação coletiva, a culpa que é projetada num bode expiatório. O horror social se mostra tão poderoso quanto o sobrenatural. No fim das contas, todo aquele horror corporal da Marge Truman é um reflexo direto do estado interno dela. A culpa se tornou gráfica, física e inegavelmente real. É uma manifestação externa de uma podridão que começou lá dentro. E a cena nos deixa com uma reflexão bem inquietante. Quantas vezes aquilo que a gente pensa que vê, com base em fragmentos da verdade, nos leva a criar um monstro, a partir de alguém que, na verdade, era vítima? É uma pergunta que ecoa muito além dos limites de Derry.